E olha, sem dúvidas, as notícias sobre casos suspeitos do coronavírus no Brasil têm chamado a atenção de muita gente, inclusive aqui em Alagoas. Para a gente saber mais, um pouquinho mais sobre esse vírus, nós recebemos aqui em nossos estúdios, nós recebemos aqui em nossos estúdios e recebeu esse convite e aceitou, apesar da agenda extremamente dinâmica, o médico infectologista, o doutor Fernando Maia, que está aqui conosco para dirimir todas as nossas dúvidas. Doutor Fernando, primeiro é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença e a sua disponibilidade para a gente tocar nesse assunto que acho que hoje é um momento onde as pessoas começaram a ficar muito assustadas pela forma como tem acontecido na China. Começou em Wuhan, não é? Em dezembro, né? E as pessoas que viajaram para lá vão ficar em alerta se tiverem esses sintomas. O que seria o coronavírus? Seria o quê? Uma gripe, uma pneumonia? Em que grau está? Seria algo parecido com H1N1, doutor? Boa tarde. Lembra o H1N1. O coronavírus é um grupo de vírus grande, já conhecido da ciência, mas que ataca principalmente animais. Então, é doença de animais e que pode acometer as pessoas quando tem algum evento que faz com que o vírus entre em contato com as pessoas. No caso, a principal suspeita desse coronavírus atual são pessoas que se alimentaram de morcegos e de cobras. Lá na China, por conta é comum acontecer isso para muita gente, então as pessoas comem qualquer coisa praticamente e acaba acontecendo essas coisas. O que é que a gente sabe até agora? É um vírus novo, que a gente não tem muita informação ainda, mas o que a gente sabe é que a incubação conhecida é de até 14 dias e que dá um quadro muito parecido com a gripe. Então, os pacientes desenvolvem geralmente febre, às vezes febre alta, dor no corpo e tosse seca. A maioria dos pacientes fica com esse quadro mais ou menos uma semana e depois a tendência é começar a melhorar. E os pacientes que têm alguma outra doença associada ou têm alguma condição de saúde que baixa a imunidade, por exemplo, o paciente que é idoso ou que tem doença do coração, que é diabético, ou que tem alguma doença tipo a infecção pelo HIV/AIDS, ou que seja transplantado, essas pessoas, então, como tem a imunidade diminuída, têm a tendência de fazer a forma grave da doença. Até agora, pelo menos o que a gente tem visto, que a imprensa tem mostrado, os trabalhos científicos têm mostrado, é que as mortes ocorreram nesse grupo de pacientes. Diferente, por exemplo, de outros. Você lembra, há uns anos atrás a gente teve aquela epidemia do vírus do MERS, que era um vírus do Oriente Médio, e a gente teve uma outra da SARS, que é mais antiga ainda. Esses eram mais graves, esses matavam mais gente. A mortalidade chegava a quase 50%. Parece, pelo menos as evidências estão mostrando até agora, que esse coronavírus não é tão agressivo. Isso não significa que a gente não tem que tomar cuidado com ele. Obviamente que sim, a gente tem que tomar cuidado e tentar tomar essas medidas todas para tentar o máximo possível controlar a circulação do vírus. Fazer uma barreira química, a química porque ainda não existe uma vacina ainda para o coronavírus, né? Não, ainda não. No momento, o que é que a gente pode e deve fazer? Na hora que você identifica um potencial portador do vírus, depois esse potencial portador terá que ser confirmado se está portando ou não, até que se prove que ele não está contaminado ou se confirmar a contaminação, esse paciente tem que ficar em isolamento respiratório. Quarentena. A chamada quarentena, exatamente. Então, essa pessoa deve fica em casa ou vai ficar no hospital em isolamento. Para que essa medida? Que é para evitar que essa pessoa seja fonte de contaminação para outras pessoas. Como é que se transmite, então, o coronavírus? Do mesmo jeito da gripe, é isso? Com os espirros, o contato, a saliva? Mesma coisa, exatamente igual. Então, é contato de saliva, contato respiratório. Então, é pela fala, pela tosse, pelo espirro do doente. Então, o doente tossiu, espirrou, assoou o nariz, aquela secreção transmite. Então, como é que a gente faz para evitar o coronavírus? É a mesma coisa que a gente faz para evitar a gripe. A diferença é que para a gripe a gente tem vacina e para o coronavírus a gente não tem. Então, basicamente, depois de ir ao banheiro, antes de comer, antes de coçar os olhos ou o nariz, lavar as mãos com água e sabão. Se não tem água e sabão, pode ser álcool gel, mas o ideal é sempre lavar as mãos. E tentar evitar locais com muita aglomeração de pessoas, se possível, e as pessoas que estão com algum sintoma respiratório, nariz entupido, dor de garganta, tossindo, teve febre, procura ficar em casa ou sai para ir no médico só, procura o máximo possível não circular, ou se precisar sair de casa, o ideal é usar uma máscara. Essa máscara cirúrgica comum que a gente usa, que vende até na farmácia. Isso ajuda a evitar a disseminação, a proliferação do vírus. Agora, doutor Fernando Maia, hoje no programa de rádio, várias pessoas ligaram porque como as compras muitas pessoas fazem compras da China, com alguns materiais e tudo mais, e algumas pessoas estavam com medo de ir buscar
buscar esse material, porque achavam que buscando esse material e tendo contato com esses produtos que compraram da China, não é? Pedidos em dezembro, novembro, justamente na data onde se começou tudo isso, se eles poderiam contrair o coronavírus. Isso tem possibilidade? Não, pode ficar tranquilo, pode abrir o seu pacote tranquilo. A única transmissão conhecida do coronavírus é diretamente pessoa a pessoa. Então, a pessoa doente tem que eliminar saliva ou secreção respiratória e, assim, esse vírus, a gente não sabe exatamente a capacidade desse vírus sobreviver no ambiente, mas de certeza que não dura dias. E nem ele vai ficar retido naquele material. Não, até não há evidência que isso aconteça. Mesmo que a pessoa, eu estou falando isso porque as pessoas estão assustadas em relação, tinha até um ouvinte que falou, eu não vou buscar o meu produto, eu preciso, mas não vou buscar enquanto eu não souber a verdade sobre isso. E eu falei, não, vamos trazer um infectologista para explicar sobre isso. Não, pode buscar. Ele achou que a pessoa pudesse, por exemplo, lá na China, espirrou, pegou no produto dele, ele está imaginando. E aí empacotou, levou e tal. Não, mas ele pode ficar sossegado. Até onde a gente sabe, não tem perigo, não. É normal quando aparece uma doença nova, as pessoas têm dúvida, é normal, né? Se não fosse assim, não seria humano. Então, as pessoas ficam com esse receio, mas em relação a isso, pode ficar tranquilo. A única transmissão conhecida é transmissão direta pessoa a pessoa. Então você precisa estar na presença da pessoa doente para adquirir a infecção. Através de um pacote, por exemplo, que veio pelo correio, até o momento não há nenhuma evidência que possa ser possível a transmissão dessa maneira. Perfeito. Doutor Fernando, quero agradecer mais uma vez aqui a sua disponibilidade, as suas excelentes informações, como sempre, muito inteligentes e precisas, e dizer que esse espaço estará sempre à sua disposição. Eu que agradeço. Obrigado. Uma boa tarde, sucesso, um abraço. Eu sei que sua agenda com seus pacientes está grande aí, o senhor está num horário bastante corrido, mas não se furtou em trazer as informações. Muito obrigado, doutor Fernando. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço.